Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do conhecimento acerca das intercorrências que podem aí atingir as nossas técnicas dentro da harmonização facial. As intercorrências, elas irão acontecer, e eu sempre falo que só existirá uma intercorrência em casos de pessoas que fazem a técnica, então não há possibilidade, por exemplo, de eu gerar zero risco de intercorrência se eu realizo técnica de harmonização todos os dias. Então é muito importante que você entenda que o mais importante dentro da sua prática não é só apenas resolver as intercorrências, mas saber identificar uma intercorrência de forma eficaz. Identificar uma intercorrência de forma a entender o que é que pode acontecer dentro do seu processo da harmonização facial que pode gerar um mecanismo de intercorrência como isquemia, uma necrose, um nódulo, um granuloma, e qual é a diferença entre esses tipos de intercorrências que podem acontecer. Então eu vou começar a falar um pouquinho sobre as intercorrências com ácido hialurônico, que são as intercorrências mais comuns e que talvez mais amedrontam os profissionais em relação à prática clínica, tá? Então eu quero falar que a primeira coisa que você precisa ter domínio em relação às intercorrências que podem acontecer, em relação à técnica que você está realizando, é conhecer o tipo de material e a área anatômica que você está trabalhando. Então, eu sempre falo para os meus alunos, sempre deixo muito claro que nas técnicas de harmonização facial, ou você conhece a fundo a anatomia da face do paciente, você conhece todas as estruturas, desde a região epidérmica, que é a região mais superficial da pele, até a região dérmica, região de tecido muscular, região de estrutura óssea. Se eu conheço cada uma dessas áreas, fica muito mais fácil para mim escolher o produto correto para aplicar naquela área. Fica muito mais fácil para mim entender uma intercorrência caso ela venha a acontecer. E aí eu quero falar um pouco sobre as intercorrências, tá? De uma forma geral, quais são as intercorrências mais comuns. Eu quero trazer para vocês os resultados de um estudo que fala um pouco sobre a aplicação do ácido hialurônico para a harmonização facial e quais são as principais intercorrências que podem acontecer. E eu já digo para vocês, se você não sabe dominar essa intercorrência, se você não sabe identificar, você não está pronto para realizar o seu procedimento. Então você precisa ter noção, você precisa ter um domínio em relação à técnica que você está trabalhando e um domínio em relação ao correto manejo dessas intercorrências na sua prática. Então, vamos falar um pouquinho sobre o ácido hialurônico, tá? Então, quais são as áreas que eu posso trabalhar com a aplicação do ácido hialurônico? Eu posso trabalhar com ácido hialurônico na região de preenchimento de malar, que é a região também conhecida como top model look. Eu posso trabalhar com ácido hialurônico na região do nariz, realizando a técnica de rinomodelação. Eu posso trabalhar com ácido hialurônico na região de lábios, mento, mandíbula e região de bigode chinês. A gente já sabe que existem produtos específicos de trabalho com ácido hialurônico para cada uma dessas áreas. Então, o produto que eu utilizo no preenchimento de malar não é o mesmo tipo de biomaterial que eu utilizo no lábio, não é o mesmo tipo de biomaterial que eu preencho a olheira. Cada uma das áreas específicas da face que eu estarei trabalhando com os biomateriais variados, elas terão, como é que eu posso falar? Elas terão exigências específicas para o tipo de biomaterial que você está utilizando. E aí, eu quero que vocês falem aí, quem já trabalha na área, quem já praticou técnicas com ácido hialurônico, pode falar muito bem, citar muito bem acerca do que a gente pode fazer em relação à visualização dessas intercorrências. Eu vou citar alguns exemplos de intercorrências que eu já resolvi e de intercorrências que eu já observei, que são bastante frequentes na prática, e a gente começa a entender que
As áreas de risco, a zona maior de risco dentro da nossa área em relação ao que se diz respeito às intercorrências, elas estarão acontecendo na visualização de áreas, principalmente na região que a gente chama de zona de perigo T, região de glabela e testa, região de nariz e região próxima ao lábio, tá? Então eu tenho aqui algumas artérias que estão passando pela região de bigode chinês e eu posso ter aí várias intercorrências também associadas a isso. E por que eu quero falar isso? Porque principalmente nas áreas onde eu tenho artérias faciais muito profundas ou muito calibrosas, eu posso ter dois tipos de intercorrências geradas a partir de uma aplicação. Eu posso ter uma intercorrência gerada pela aplicação do produto, do biomaterial dentro de um vaso, ou posso ter uma intercorrência que estará sendo gerada pela aplicação do produto em excesso que estará comprimindo aquela minha artéria, comprimindo aquele meu vaso, fazendo com que processos isquêmicos, processos de necrose estejam acontecendo de forma associada. Então, você precisa ter o primeiro passo, um domínio em relação à anatomia que você está trabalhando, em relação à área que você está manipulando. Eu preciso ter um domínio em relação à reologia do produto que eu estou aplicando naquela área que eu já tenho conhecimento anatômico, mas hoje eu quero falar sobre como vocês podem identificar uma intercorrência no momento que você está aplicando o produto, o biomaterial. E aí, no final, eu posso ler as perguntas de vocês, tá? E vou esclarecer as perguntas de cada um de vocês. Mas eu vou falar sobre alguns sinais que podem nos mostrar que uma intercorrência está sendo gerada. Alguns sinais que possam nos mostrar que aquela intercorrência ou aquela situação que está acontecendo dentro do meu procedimento poderá gerar algum tipo de alteração mais forte no paciente que gerará aí problemas associados. E aí eu vou falar sobre um preenchimento que gera bastante intercorrências, que é a rinomodelação. Eu realizo a rinomodelação no meu consultório, só que eu sempre deixo muito claro que essa é uma área onde nós precisamos ter bastante cuidado em relação à prática da utilização de qualquer tipo de biomaterial nela. Então, no nariz, eu tenho aí algumas estruturas cartilaginosas e também estruturas ósseas que estão aí acompanhadas de irrigações de artérias, principalmente de uma artéria conhecida como artéria nasal lateral. Ela vai estar passando exatamente por essa região. E próxima à artéria nasal lateral, eu vou ter também a passagem da artéria conhecida como artéria angular. E aí, eu preciso entender que essas artérias que estão perpassando pela região do nariz, elas podem ser acometidas após uma aplicação de ácido hialurônico, fazendo com que um processo de isquemia aconteça. E aí eu quero já dar para vocês algumas dicas de sinais claros que você poderá estar identificando na prática para dizer, isso é uma intercorrência, isso vai gerar uma necrose, isso vai gerar um processo isquêmico, que são: a primeira coisa, quando nós fazemos um preenchimento, principalmente na região de nariz, principalmente nas regiões de risco, eu preciso observar a tonalidade de coloração daquela região após a aplicação do ácido hialurônico. Lembrando que vão existir aí algumas especificidades em relação o tipo de produto e a área. Então não é qualquer tipo de produto que eu irei utilizar naquela determinada área, mas ao mesmo tempo, mesmo que eu utilize o produto correto naquela área em específico, eu preciso entender que existem duas formas de aplicação. Eu tenho uma forma de aplicação ligada à aplicação através da agulha, e eu tenho as formas de aplicação, os modos de aplicação interligados à aplicação com microcânula. Geisiane, qual é a diferença entre a aplicação com agulha e a aplicação com microcânula? Eu sempre falo que a diferença é a técnica que você está utilizando e o plano de aplicação. Na região nasal, nós utilizamos sempre, na verdade, isso deveria ser feito, deveria ser atentado pelos profissionais em relação à utilização, sempre, em todos os casos, de microcânula no nariz.
Porque o nariz é uma região de risco, é uma região que pode estar aí muito interligada ao surgimento e ao acometimento de intercorrências bem fortes que acontecem até mesmo no momento da aplicação. Então, fiz uma rinomodelação no paciente. Após essa rinomodelação, eu não posso mandar o paciente para casa sem observar alguns tipos de características importantes nessa rinomodelação. A primeira característica delas é a tonalidade, é a coloração da área. Então, um aspecto esbranquiçado que pode surgir após a aplicação de um ácido hialurônico poderá, em alguns casos, indicar que estará acontecendo naquele momento um processo isquêmico. Mas vamos falar de fisiologia. Como é que acontece essa isquemia? Essa isquemia, na maioria das vezes, irá acontecer por injeção do ácido hialurônico ou da substância de biomaterial utilizado no preenchimento dentro de um vaso sanguíneo, ou até mesmo a aplicação em uma determinada área, fazendo com que haja um comprimento, tá, dessa artéria, ou dessa veia, ou dessa estrutura de irrigação, através do excesso de produto que é colocado durante a técnica. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, eu preciso entender que outros fatores começam a estar associados. Que fatores são esses, Geisiane? São fatores que estão associados e interligados, principalmente às características que nós chamamos de características básicas de um processo inflamatório. Os sinais cardinais de um processo inflamatório, como, por exemplo, a dor, o rubor, o edema, que muitas vezes são naturais e esperados dentro de um preenchimento, mas quando esses sinais e esses sintomas eles são persistentes, eles podem aí tendenciar, eles podem aí trazer para o profissional uma ideia de que talvez aquilo gerado não é apenas uma reação ao procedimento, e sim aqueles sinais cardinais, eles estão sendo gerados por causa de um acometimento isquêmico. Então, a dor excessiva, latente e que está sempre em estado crescente após um preenchedor poderá indicar um tipo de acometimento isquêmico. Assim como a falta de coloração na área, o processo de esbranquiçamento da área nos tendencia à ideia de que aquela região ela não está sendo vascularizada, não está recebendo aporte sanguíneo suficiente e por isso ela está com um aspecto esbranquiçado, um aspecto frio. Então nós tocamos na pele do paciente e a gente sente uma frieza na área de aplicação. Isso já nos tendencia, isso já nos alerta que eu posso estar ali dentro de um processo isquêmico que está acontecendo. E aí, o que é que esse processo isquêmico vai gerar se eu não consigo reverter? Então, eu fiz a rinomodelação, observei que o nariz do paciente ficou esbranquiçado, o paciente sente dor latente. Isso já é um sinal que eu posso ter aí, a depender da técnica que eu utilizei, ter acometido uma artéria ou uma veia e trouxe aí alguns tipos de consequências que podem gerar uma necrose. E aí o primeiro passo para que essa necrose seja gerada é o processo de isquemia. Então, se eu consigo fazer uma avaliação de forma rápida acerca desse tipo de alteração que eu gerei no paciente, eu consigo muitas vezes ter calma e tempo para reverter esse processo gerado. Só que o que é que acontece na prática? Os profissionais acabam negligenciando essas características. Os profissionais acabam deixando passar esses sinais, fazendo com que o paciente vá para casa, o paciente tome algumas medidas, até mesmo de intervenção medicamentosa, de intervenção, como por exemplo a aplicação de gelo no local onde eu gerei a intercorrência. Eu estou falando até agora de alguns sinais que nos mostram alguns tipos de alterações, alguns sinais que estão interligados à visualização de intercorrências na área. E aí, quando eu faço
A exemplo, como já aconteceu em casos de necroses na área de nariz após rinomodelação, onde o paciente foi instruído, por exemplo, a colocar gelo na área, eu consigo pensar que ali está acontecendo um sinal de processo inflamatório, ali está acontecendo um processo isquêmico, onde eu desejo e eu preciso para gerar uma estabilização desses sinais e sintomas, fazer a seguinte prática. Primeira coisa, dilatar os vasos que estão ali dentro daquela área. Então, se eu faço e indico para o paciente fazer a aplicação de gelo em uma área isquemiada, eu vou estar fazendo um processo de vasoconstricção, ou seja, eu estarei diminuindo aí o processo. A minha luz apagou aqui. Estarei diminuindo o processo, tá, de visualização dessa isquemia. Eu diminuo a minha intensidade e a minha capacidade de vascularizar essa área, e aí eu vou ter uma resposta negativa, gerando vasoconstricção, aumentando o processo inflamatório, no sentido de que a isquemia ela vai gerar vários tipos de alterações inflamatórias nas células daquela região, fazendo com que isso possa progredir a uma necrose. E aí, é bem interessante que vocês já comecem a entender que em estados isquêmicos eu não posso, de maneira alguma, em nenhuma hipótese, utilizar técnicas de aplicação de gelo na área, porque eu posso piorar o meu processo isquêmico. Mas, Geisiane, o processo já aconteceu. O processo está acontecendo, a área está esbranquiçada. O que é que eu faço ainda no consultório se eu não consigo, através de testes de massagens ou até mesmo de aquecimento da região, trazer vascularização? A região continua isquêmica. O que é que eu posso fazer? Eu sempre instruo que, se você já observou que naquela área de rinomodelação, por exemplo, a isquemia ela não cessa depois de 40 minutos de aplicação, mesmo após massagem, mesmo após a visualização da área, você ainda observa um processo isquêmico associado, gente, não tem para onde correr. Vocês precisarão utilizar um produto específico para quebrar o efeito, principalmente do ácido hialurônico que está sendo utilizado nessa área, chamada de enzima hialuronidase. A hialuronidase, ela vai trazer para você segurança na técnica realizada com o ácido hialurônico, principalmente no que se diz respeito à reversão das complicações que podem surgir durante a técnica. Então, a hialuronidase é uma enzima que quebra as pontes de integração das moléculas de ácido hialurônico do preenchedor, fazendo com que seja revertido em isquemia de forma muito mais fácil e rápida. Geisiane, sempre eu posso utilizar o ácido hialurônico? Em todos os casos, o ácido hialurônico, ele poderá ser revertido com hialuronidase? Nem sempre, gente. Minha luz está apagando sempre aqui. Nem sempre, gente. Existem casos que o ácido hialurônico, ele não irá fazer, a hialuronidase, ela não irá fazer mais tanto efeito quando passados alguns períodos de tempo mais fortes. Eu sempre gosto de deixar claro que a hialuronidase, principalmente na reversão de quadros isquêmicos, ela deverá ser utilizada sempre até 72 horas após esse processo isquêmico. Passando desse período, passando desse tempo, eu já tenho talvez um efeito reduzido da utilização dessa hialuronidase na reversão de uma intercorrência. Então já é o primeiro ponto. Se você quer reverter bem uma intercorrência onde ela ainda está no processo isquêmico, você precisará obrigatoriamente ter todos os materiais que eu chamo de kit de socorro para que você consiga fazer essa reversão. Então a gente sabe, principalmente para quem trabalha em cidades mais próximas, mais de longe, né, da capital, em cidades do interior, como por exemplo a minha cidade, aqui nós estamos a 2 horas do Recife. Então mesmo lá em Recife a gente não consegue comprar hialuronidase de forma rápida. Então existem alguns medicamentos que contêm o pó de hialuronidase que em casos de extrema necessidade você poderá utilizar
como por exemplo um medicamento que é utilizado para o tratamento da otite, que é a otoxilodase. Esse medicamento, lá no seu interior, no conteúdo, existe um pozinho, um pó que contém hialuronidase, e em casos de necessidade, claro, você precisa ter a hialuronidase no seu consultório, mas em caso de uma intercorrência com ácido hialurônico, quando você precisa utilizar o produto e você não tem aquela hialuronidase de forma fácil, para você poderá sim utilizar esse pó de hialuronidase dentro desse medicamento. Depois eu vou deixar aqui nos comentários para que vocês saibam o nome do medicamento, mas o nome dele é otoxilodase. E aí, a aplicação de hialuronidase, ela vai ser eficaz, mas nem sempre eu conseguirei trabalhar com a hialuronidase de forma eficaz, de forma segura, principalmente porque muitos pacientes possuem alguns tipos de reações alérgicas à aplicação de hialuronidase. Então, não é todo paciente que pode receber hialuronidase na sua prática. Então, por exemplo, pacientes que possuem um alto grau de alergia a crustáceos, pacientes que possuem alergia a morango e alguns tipos de substâncias tóxicas contidas em alimentos, eu preciso ter muito cuidado com o uso da hialuronidase nesses pacientes. Então, é necessário, antes da aplicação da hialuronidase para reversão de uma intercorrência, a utilização da hialuronidase em algumas áreas específicas da pele para que nós possamos visualizar quais são as reações que o paciente desenvolve ao entrar em contato com essa hialuronidase. Então, vocês já começam a entender que não é sempre que eu vou conseguir fazer uma reversão de uma intercorrência com hialuronidase, principalmente porque nem sempre nós estamos utilizando só o ácido hialurônico naquela prática, mas eu estou falando agora nesse momento da rinomodelação. Então, a hialuronidase, ela deve ser administrada na região de aplicação do ácido hialurônico por até um período de 72 horas, assim como existe um manejo específico para que você possa identificar essa intercorrência e começar a tratar. Esse manejo se dará inicialmente pela visualização, eu vou elencar aqui, a visualização do processo isquêmico através do esbranquiçamento da área, assim como também a visualização dos processos associados a essa isquemia, como por exemplo o surgimento de dor, como por exemplo também o esfriamento da área. A gente toca no nariz e a área fica muito fria, isso quer dizer que aquela região está com baixa vascularização e eu preciso realizar uma técnica específica para reversão. Então, a compressa, muita gente tem dúvida em relação a, tá gerando uma isquemia, eu aplico gelo ou aplico compressa de água quente ou morna. Eu sempre indico que eu não gosto na prática de pedir para o paciente passar gelinho após qualquer procedimento, porque quando eu peço para o paciente passar um gelo após um procedimento, eu posso acabar propiciando, caso aquela área já esteja isquemiada, um aumento dessa isquemia. Então, gelo não deve ser utilizado na reversão de nenhum tipo de isquemia. O gelo, ele vai ser utilizado em outros casos, mas para reversão de isquemia, eu não posso utilizar o gelo, tá? O gelo, ele vai acabar gerando mais vasoconstricção e piorando o meu aspecto da área, então eu não devo utilizar o gelo. E aí, qual é a minha alternativa? Utilizar compressa de água morna, tá? E aí, essa compressa de água morna estará sendo... minha luz aqui, gente, tá falhando demais. Então, eu não sei o que está acontecendo, mas se apagar tudo aqui, eu tento mudar de lugar para a gente não ter que interromper a live, tá? Mas esse gelo, ele vai sim ser essencial para que você não gere mais intercorrências na área. A aplicação da compressa de água morna, ela estará realizando um processo que a gente chama de vasodilatação. Então, eu vou estar abrindo a região que estava inicialmente. Eu vou tentar mudar aqui, gente, de local para ficar melhor. Deixa eu vir para cá, para ver se fica melhor aqui, para vocês me visualizarem, porque a minha luz, ela não está funcionando de forma correta. Mas vamos lá.
Se apagar, eu vou acender novamente, até a gente conseguir terminar aqui. Então, a compressa de água morna, como eu estava falando para vocês, ela vai trazer muito mais segurança para você na reversão dessa complicação pelo processo de vasodilatação que ela gera. Então, essa é a primeira dica. Você precisa ter no consultório sempre a hialuronidase. Você não pode deixar para comprar essa hialuronidase depois que o paciente já está desenvolvendo o processo isquêmico, porque isso poderá atrasar bastante o seu processo de manejo dessa intercorrência, fazendo com que o paciente desenvolva uma mudança entre a isquemia para uma necrose de forma muito rápida. Então, eu já vi necroses acontecerem em um período aí de 24 horas, 36 horas, 48 horas, o processo de necrose já está instaurado. Então, você precisa ter todos os equipamentos, todos os artifícios para realizar um bom manejo dessas intercorrências à sua altura, no consultório, na sua mão. Então, claro que muitas vezes a gente conta com a ajuda de outros profissionais, colegas da área que possam ceder esses materiais para a gente, mas na prática eu preciso ter esse cuidado em relação aos tipos de produtos de reversão que eu vou utilizar na minha prática. Então, essas são algumas dicas para o preenchimento na região nasal. Eu vou falar sobre um outro tipo de preenchimento que acaba gerando muitas intercorrências, que é o preenchimento na região de bigode chinês. Nesse preenchimento, que é a região conhecida anatomicamente como área nasolabial, eu preciso sempre fazer a utilização de técnicas com utilização também de microcânula, tá? A cânula, ela trará mais segurança para a sua aplicação, porque ela evitará que você injete o produto dentro de um vaso, mas eu posso acabar gerando uma isquemia nessa área através da compressão dos vasos e das artérias da área, mesmo com a utilização de microcânula. Então, o excesso de produto sempre poderá propiciar um aumento, tá, desse processo isquêmico e desse processo de intercorrência que pode acontecer, mas na região nasolabial eu preciso ter bastante cuidado. Uma dica, sempre fazer o processo de aspiração, mesmo utilizando a microcânula. Então, tá utilizando cânula, aspira a cânula pelo menos por 7 a 10 segundos, tá? Para que você consiga visualizar se você está dentro de um vaso ou se naquela região existe alguma artéria que poderá ser acometida após o preenchimento. E aí eu quero dar uma outra dica. O Giliardo falou aqui uma coisa muito importante, inclusive não tem um alto custo a hialuronidase, realmente não tem um alto custo quando a gente compara o custo que a gente pode ter com uma intercorrência. Então, quando eu elenco aí as intercorrências que podem acontecer dentro de uma técnica de harmonização facial, o custo de uma hialuronidase, que vai estar aí em torno de R$30, R$35, é zero em relação a tudo que pode acontecer com o paciente após uma intercorrência que gere uma necrose. Então, a gente sabe os vários problemas que tudo isso pode gerar e eu preciso ter cuidado, eu preciso ter atenção e eu preciso também ter todos os meus produtos sob meu domínio para realizar esse manejo de intercorrência. E aí eu quero falar sobre duas outras intercorrências que podem acontecer tanto de maneira mais rápida quanto de maneira tardia, que são intercorrências que acontecem principalmente após preenchedores ligados à classe da hidroxiapatita de cálcio, do Sculptra, tá? Quando eu falo do bioestimulador Sculptra, baseado na química do ácido L-polilático, eu posso ter o surgimento, tá, de duas alterações que podem acometer aí o paciente, que são os grânulos e os nódulos, grânulos ou granulomas. O que é que acontece? Após a aplicação do produto, esse produto, seja ele qual for, ele estará participando de um processo de absorção. Esse produto será absorvido, ele vai passar por um processo de adequação reológica para que
mais à frente ele comece a fazer o seu efeito esperado. A exemplo da hidroxiapatita de cálcio, eu vou ter aí a absorção de uma camada de gel que está dentro da seringa, chamada de gel de carboximetilcelulose. Com o ácido hialurônico, eu também vou ter a absorção do produto. Com o ácido hialurônico, eu também vou ter uma necessidade de adequação desse produto. E eu posso gerar, através disso, algumas intercorrências chamadas de intercorrências mais rápidas ou intercorrências tardias. Que intercorrências são essas? A formação de grânulos ou nódulos. E qual a diferença entre eles? Quando nós observamos a formação de um grânulo ou nódulo em uma região tratada com ácido hialurônico ou com outro tipo de preenchedor, eu começo a visualizar que naquela área eu tenho uma formação nodular mesmo, uma bolinha naquela região. Essa formação nodular, ela pode vir acompanhada de muita dor. Como a exemplo dos nódulos, eles doem, eles incomodam o paciente. Então, o paciente faz o preenchimento, quando toca na região, ele vai observar aí uma área que vai estar dolorida, uma área que muitas vezes vem associada também a outros tipos de infecções na área. E eu tenho os granulomas, que podem ser considerados granulomas imediatos, tá? Ou intermediários, que são granulomas que aparecem no início aí do processo infeccioso, e granulomas chamados de tardios, que podem ser inflamatórios ou não inflamatórios. Esses granulomas tardios, eles podem surgir em decorrência da resposta imunológica da pele do paciente em relação ao produto que foi recebido, como uma reação a um corpo estranho. O corpo do paciente, ele pode identificar aquele preenchedor como sendo um corpo estranho e gerar aí o encapsulamento desse preenchedor, fazendo com que haja a formação de um granuloma ou de um nódulo, tá? Então, eles podem vir acompanhados de dor, eles podem vir aí acompanhados de abscessos, no caso de nódulos e granulomas inflamatórios, e aí será preciso um manejo dessa intercorrência de forma muito mais profunda, um manejo dessa intercorrência. Minha luz não para de cair aqui, me desculpem, tá, gente? Mas não estava programado isso, mas acredito que a falha é na luz mesmo. A gente tá com problema de conexão de internet aqui na minha rua e com queda de energia, então acredito que isso também é em decorrência da falta de internet e de energia que a gente tá aqui na rua. Então me desculpem aí esses problemas técnicos, mas vamos dar continuidade. Mesmo no escuro a gente vai continuar. Mas Deus é mais. Vou continuar, viu, Kátia? Mesmo com a luz caindo, sem internet, mas a gente continua. E aí, eu quero... Ó, apagou de novo. Tá vendo, rapaz? Vou ficar aqui ligando ela. E aí, gente, é importante que vocês tenham um domínio em relação à identificação dessas intercorrências, porque um paciente que foi gerado em uma região de sua face, um granuloma ou um nódulo, a depender... Giliard já botou aí uma luzinha. Tô tentando aqui ligar, tô tentando sair aqui da área pra ver se, mesmo que caia, a gente consegue, mas eu vou ficar aqui no escuro. Vamos embora, até no escuro a gente continua. Isso é besteira. O que importa é o conteúdo acima de tudo. Então vamos lá, vamos dar continuidade. E aí, quando eu identifico um nódulo ou um granuloma, eu posso pensar em algumas estratégias para realizar esse tratamento. Que estratégias são essas, Geisiane? Eu vou dizer para vocês que eu já tive alguns pacientes, na verdade, um paciente em específico que desenvolveu um granuloma não inflamatório após quase um ano do seu preenchedor. E aí, foi um preenchimento na região de bigode chinês, esse preenchimento gerou o granuloma. E qual foi aí o meu método de tratamento? Eu fiz a aplicação de hialuronidase na área, porque eu ainda... pensei que talvez essa intercorrência fosse gerada por acúmulo de preenchedor em determinada área. Então, eu resolvi ainda, mesmo passando do período de 72 horas, realizar a aplicação de hialuronidase, assim como realizei também o preenchimento de radiofrequência. Para quem não trabalha muito com o aparelho, a radiofrequência ela vai vir aí como uma alternativa para desestabilização
das proteínas que formam as fibroses, os granulomas, principalmente quando eu tenho a aplicação do calor do aparelho em uma temperatura de até 38 graus Celsius. Então, para quem já faz radiofrequência, sabe que para o estímulo do colágeno, para a formação de novos fibroblastos, eu tenho aí a aplicabilidade de utilização de uma temperatura mais alta, de até 42 graus. Para desestabilização e, na verdade, modificação do nódulo ou granuloma formado, eu preciso utilizar uma radiofrequência em uma temperatura mais baixa. E aí eu fiz a associação de tudo isso e mesmo assim eu vou responder sua pergunta, viu, Ângela? É super pertinente, inclusive. Mesmo assim, eu ainda tive dificuldade. A aplicação de alguns tipos de corticoides intralesionais muitas vezes precisam ser trabalhados, como, por exemplo, um corticoide bastante utilizado e bastante aí conhecido dentro da reversão de granulomas e de nódulos é a triancinolona. Tá? É um tipo de corticoide que poderá ser aplicado na região que está danificada para que haja um processo de diminuição da inflamação gerada, principalmente quando essa intercorrência é gerada através de uma reação a um corpo estranho, onde a gente classifica tudo isso como um nódulo não inflamatório. Mas se essas intercorrências elas forem geradas e gerarem também processos inflamatórios, aí sim você deve se preocupar um pouco mais, porque em alguns casos vai ser necessário que você trabalhe com equipes multidisciplinares, tá? Então sempre você vai precisar de profissionais que possam auxiliar você em relação à utilização de medicamentos para a reversão dessa complicação, caso você não os possa prescrever. Eu sei que aqui tem profissionais de vários públicos diferentes, então eu sei que aqui tem biomédico, farmacêutico, cirurgião dentista, então alguns podem prescrever, outros não. Se você não pode prescrever determinado tipo de medicamento para a reversão dessa complicação, e caso ela aconteça de forma inesperada, você precisará sim ter um apoio de suporte de equipe para que você possa, enfim, solicitar uma prescrição e um acompanhamento mais acurado seja feito nesse paciente. E aí eu vou responder algumas perguntas aqui. A Ângela, ela falou o seguinte, perguntou: pode ter casos em que sejam necessários procedimentos cirúrgicos para retirar esses granulomas? Sim, tá? A depender do caso, a depender da gravidade e da profundidade desses granulomas, eles podem sim ser indicados através de remoção cirúrgica. Mas eu posso dizer para vocês que na prática, quando nós realizamos produtos de boa tecnologia, dificilmente a gente tem aí essa necessidade. Mas pode acontecer em alguns casos, é preciso uma extração cirúrgica, tá, desses granulomas. A Beatriz, ela falou aqui, eu fiz um lábio e 2 semanas após o retoque, ela relatou um granuloma. Isso pode acontecer principalmente com a utilização de preenchedores de alta densidade no lábio. O que é que acontece? A galera tem utilizado muito no lábio preenchedores muito fortes, preenchedores volumizadores. E eu sempre chamo a atenção em relação a isso, porque o lábio, como eu já falei aqui em outros momentos, o lábio é uma estrutura que não possui fundamentação óssea. Então, ó, eu toco aqui no meu lábio, eu não tenho osso associado. E os volumizadores, os preenchedores de volumizadores, eles foram produzidos para serem aplicados em regiões mais profundas, em regiões de suporte ósseo. E aí, quando eu aplico um volumizador no lábio, eu posso sim gerar mais riscos de intercorrências, riscos de formações nodulares, mas como a Beatriz falou, eu quero, Bia, que você fale para mim qual foi o preenchedor que você utilizou. Porque isso aqui é muito importante para a gente entender o que é que pode ter acontecido nesse caso. Lembrando que mesmo que você faça tudo certo, você pode gerar um granuloma no paciente? Pode. Isso é um tipo de intercorrência que pode acontecer. Pronto. A Bia falou aqui, eu utilizei o Volume Princess. Esse produto é muito reticulado para a região do lábio. Então, Bia, como dica... Ó, a luz apagou de novo. Vamos lá. Como dica, Bia, você pode fazer a utilização
de um produto, já que você utiliza o Princess, você pode utilizar o Princess Filler, que é um produto de média reticulação, onde você não vai gerar tantos riscos para uma intercorrência de granuloma no lábio, tá? Então, eu não indico que no lábio sejam aplicados produtos de alta reticulosidade da classe dos volumizadores. Por quê? Se você utilizar produtos da classe de volumizadores no lábio, você poderá sim aumentar o risco de uma intercorrência, mas isso não quer dizer que você não vai gerar intercorrência se você estiver trabalhando com preenchedores de média reticulosidade. As intercorrências, elas podem acontecer à medida que você faz a técnica. Então, não necessariamente, obrigatoriamente, você vai diminuir em 0% o risco de gerar uma intercorrência se você trabalha com preenchedores de média reticulação. O Giliardo falou aqui, o Renova Lift é melhor? É um produto que pode ser utilizado, ou também o Renova Deep, tá? O Deep, ele ainda pode ser utilizado, claro que você precisa ter mão para aplicar, tá? Os da Renova, já que a Beatriz perguntou, você pode utilizar o Renova Lift, o Renova Deep, se você tem um certo domínio em relação à aplicação. O Deep, ele já é um pouquinho mais reticulado. Após a aplicação, você precisa massagear a área para adequar o produto e evitar, assim, a formação de um granuloma. Gente, eu agora estou com conexão baixa aqui na internet, mas vamos lá, vamos seguindo até onde der. Bia falou aqui, o Renova Deep, ele é menos reticulado que o volume Princess. Veja só, é sim, tá? Porque o Deep da Renova, ele possui uma reticulação média. O volumizador da Princess, que é um volumizador, ele possui uma capacidade de densidade maior, porque ele é da classe dos volumizadores. Ele vai ser aí concorrente, no caso, do Renova Ultra Deep, tá? Que é o volumizador da Renova. Então, esses produtos eu realmente não indico que vocês façam a aplicação em lábio com eles, porque são produtos que propiciam uma maior formação de granulomas, principalmente pela sua alta densidade. Mas é claro que os resultados com os volumizadores, eles acabam sendo melhores e mais duradouros. E é por isso que muitos profissionais acabam gostando muito de utilizar esses produtos na prática, porque, enfim, esses produtos, eles duram mais no lábio, tá? E Bia falou que conseguiu massagear e saiu. Perfeito. E caso você tenha, Bia, outras intercorrências com formação de granuloma, se com a massagem você não conseguir desfazer o granuloma, você pode aí fazer a aplicação até mesmo de corticoides via creme ou gel, tá? Infiltrados na área, para que esse processo de granuloma ele possa diminuir. Então, é um tipo de dica que eu dou aí para vocês que tenham granulomas, fazer o uso de alguns produtos que possam diminuir esse processo inflamatório, até mesmo de forma tópica. Um medicamento que é bastante também utilizado em alguns tipos de intercorrências, principalmente na área dos granulomas, quando o produto está migrando de uma área para outra, são os produtos à base de prednisona, tá? Então, a prednisona, ela vem aí como uma boa alternativa. Pode usar, sim, a triacinolona para os granulomas. E a triacinolona, ela tem sido bem falada nos artigos científicos em relação à reversão das complicações que podem acontecer. E aí, vamos para mais perguntas. Deixa eu ver aqui. O Vamberto, ele fez uma pergunta lá no início da live. Ele falou como tratar as temidas pitoses após a aplicação com toxina botulínica, tá? A gente falou muito de intercorrências com preenchedores, mas com toxina botulínica, uma das principais intercorrências, elas vão acontecer com a pitose de pálpebra, que acontece principalmente com o excesso de produto aplicado na região de terço superior da face e em regiões específicas, principalmente em pontos aqui em cima, ó, da região de sobrancelha, onde eu posso sim, com a utilização da toxina, causar pitose palpebral, tá? Então, como diminuir esse risco de causar pitose? Aplicando a toxina botulínica na área correta, aplicando pouca quantidade de produto e não aplicar produtos hiperdiluídos,
Produtos hiperdiluídos podem sim gerar intercorrências por migração do produto. Assim como eu também posso ter migração com ácido hialurônico, posso ter migração com ácido hialurônico sim. Eu, por exemplo, na minha prática já fiz preenchimento de mento e tive migração do produto para o lábio. E aí a reversão disso eu fiz com a utilização de prednisona a 20 mg, utilizando o produto, o medicamento 3 vezes ao dia. E no segundo dia eu já tive uma reversão desse processo de migração. É natural, pode acontecer com o preenchimento labial. Então alguém perguntou aqui, a doutora Fernanda, ela perguntou se a massagem que a gente faz pode migrar o produto, ajudar a migrar. Pode, tá? Pode sim migrar, e independentemente da massagem ou não, ele pode migrar, e a massagem, a depender de como ela é realizada, ela pode sim migrar. A Mayara Sampaio, ela fez uma pergunta, se eu já ouvi falar sobre o tiosulfato de sódio para degradar a hidroxiapatita de cálcio. E o que é que eu acho sobre isso? Vejam só, quando a gente fala de hidroxiapatita, já é um outro tipo de manejo de complicação diferente do que a gente fala em relação aos manejos que acontecem com ácido hialurônico. Hidroxiapatita, eu não vou aplicar a hialuronidase, porque eu não vou ter efeito. A hialuronidase, ela vai ter um efeito em relação à aplicação para o ácido hialurônico, mas para a hidroxiapatita de cálcio, uma das soluções é fazer a injeção de solução fisiológica na área, tá? Para destruir as moléculas de carboximetilcelulose que ainda estejam na área, fazendo com que as esferas de hidroxiapatita sejam separadas desse gel, fazendo um processo de diluição interna da região. Então essa é uma solução que vocês podem fazer com a hidroxiapatita. O tiosulfato de sódio, ele tem sido citado em relação ao manejo dessas complicações, mas ainda existem muitos estudos em off-label, ou seja, estudos que ainda não estão comprovadamente, como é que eu posso falar? Comprovadamente realizadas, para que a gente possa saber de forma mais clara se esse produto realmente tem eficácia e se ele não gera outros tipos de intercorrências. Então, a hialuronidase já se é conhecida como um bom produto de reversão do ácido hialurônico, mas em relação à hidroxiapatita de cálcio, a ciência ainda está galgando caminhos para identificar alguns tipos de produtos que podem ser utilizados para esse manejo de intercorrência de forma científica, tá? Então, já se existem produtos que estão sendo utilizados, inclusive a triancinolona, ela pode ser utilizada também na reversão de processos inflamatórios em casos de aplicação de hidroxiapatita, mas a gente ainda não tem ao certo quais são as principais técnicas de manejo que eu tenho nesses casos, tá? A Bia falou aqui que está fazendo o meu curso de bioestimuladores para aprender mais. Que bom, Bia, que bom que você fez essa escolha. Inclusive, eu quero dizer para vocês que, infelizmente, as inscrições encerraram, tá? Para o curso online de bioestimuladores de colágeno. Nós estamos com uma turma aí, até bem considerável. Foi muito bom esse lançamento do curso de bioestimuladores e em breve nós estaremos lançando outras edições desse curso, assim como os alunos que estão participando do curso, eles poderão estar aí em contato com a nossa comunidade lá no Facebook. Então nós estaremos com mentorias lá no Facebook. E é isso, gente, eu quero deixar aqui alguns recadinhos para vocês. O primeiro recado, já Sandra tá fazendo o curso, tá gostando, que bom, fico muito feliz com esse feedback de vocês que estão gostando do curso. É muito importante para a gente que produz conteúdo de alto valor para vocês, ter esse feedback, saber que vocês estão gostando, que vocês estão aprendendo, que vocês estão tendo resultados, isso para mim é maravilhoso. E, enfim, eu fico muito feliz mesmo e lisonjeada aí de estar vendo esses feedbacks de vocês. E aí quero só dar alguns recados, não saiam porque esses recados são importantes. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha agenda da semana, sobre algumas coisas que acontecem, tá? Durante a nossa semana, que, primeira coisa, sempre
nas terças-feiras, às 20 horas, 8 horas da noite, nós estaremos aqui. Nós estaremos aqui em mentorias específicas online com profissionais de saúde que trabalham com bioestimuladores de colágeno. Abre o aeroporto, né, para você vir, Fernanda. Que bom, que bom. Vou lhe receber aqui com todo prazer aqui no Instituto, viu? Com certeza. E aí, ó, toda terça-feira estaremos 20 horas aqui no Instagram, em live, falando sobre mentorias, falando muito sobre harmonização facial e bioestimuladores. Então, todas as terças-feiras eu estarei com um profissional específico na área da harmonização facial para mentorar esse profissional ao vivo, para que vocês entendam quais são os questionamentos que esse profissional tem, como eu poderei ajudar com as minhas dicas para tornar esse profissional cada vez mais expert. E aí, todas as quintas-feiras nós estaremos juntos lá no canal do YouTube. Então, quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, por favor, vai lá no meu YouTube, professora Geisiane Xavier, se inscreve no canal para que você acompanhe tudo o que está acontecendo lá. Sempre nas quintas-feiras, às 20 horas. Hoje, como vocês viram, estou com problemas de iluminação, com problemas de internet, mas estou aqui firme e forte porque o conteúdo não pode parar e a gente está aqui para, enfim, mesmo em meio às dificuldades, é bom porque vocês estão vendo o que acontece na vida real, por trás dos bastidores. A gente tem problemas, a gente tem, enfim, coisas que não estão programadas, mas o que importa é que vamos estar juntos mesmo no escuro. Então, mesmo no escuro, a gente vai continuar com as nossas aulas e vamos continuar com os nossos conteúdos. Então, ó, sempre terças e quintas, vocês sempre vão ter um horáriozinho aí agendado comigo, para que nós possamos falar sobre a harmonização, falar sobre as nossas técnicas. Quero também convidar vocês para participarem do meu canal do Telegram, tá? Assim como eu também quero convidar vocês a curtirem as publicações que nós fazemos aqui no feed. Curtam, comentem, falem o que vocês estão achando, porque isso gera engajamento no nosso Instagram. Mais pessoas verão esse conteúdo que está sendo produzido aqui e com certeza a gente vai estar disseminando um conteúdo de alto valor dentro da área da harmonização facial para o Brasil inteiro. Então, sempre quero que vocês acompanhem, tirem print, me marquem, porque isso vai ser muito importante para que outras pessoas consigam também estar aqui juntamente com vocês e a gente possa criar uma comunidade cada vez mais sólida dentro da área da harmonização facial. Então, ó, graças a Deus a luz não apagou, mas mesmo que essa luz apague, o nosso brilho interior, o meu brilho interior com certeza faria com que eu ficasse aqui no escuro falando com vocês, mas graças a Deus ela não apagou. Então é isso, gente. Estamos chegando ao final da nossa live, já estamos aqui em 1 hora de aula, tá? Eu não chamo essa aula de live, foi uma aula mesmo, onde eu trouxe para vocês alguns conhecimentos incríveis em relação ao manejo das complicações que vocês podem ter com a harmonização facial. Então é muito importante que vocês estudem sobre essas complicações, que vocês tenham um domínio em relação à identificação dessas intercorrências para uma boa resolução das mesmas. Tá certo, gente? Então, só lembrando, todas terças-feiras estarei aqui ao vivo com vocês em mentoria online, às 20 horas. E às 20 horas das quintas-feiras estou lá no meu canal do YouTube em uma aula um pouquinho mais aprofundada, tá? Então, só para vocês não confundirem o porquê que eu estou aqui hoje. Estou aqui hoje porque tive alguns problemas de conexão com o YouTube e aí não consegui estar lá com vocês, mas isso foi uma eventualidade. Semana que vem estaremos juntos lá no YouTube. E aí fiquem aguardando, porque tá vindo aí novos lançamentos de cursos online, tá? Cursos na área de bioestimuladores, de anatomia facial. E eu quero muito ver vocês também inscritos nos cursos para que nós possamos aprender cada vez mais. Então, gente, um beijo para vocês. Deus abençoe.